Fala, rapaziada, Sarrafeiros na área para falar do Corinthians. A gente não fala muito do Corinthians nesse canal, mas vamos trazer algumas reflexões aí de um time que começou a temporada jogando muito mal, né, especialmente fora de casa. Teve aí a transição de treinadores, enfim, deu oportunidade para o Fernando Lázaro, que já foi interino em 2 oportunidades no ano passado e retrasado, e teve bons resultados, inclusive teve bons desempenhos também como interino, até melhores do que teve já como efetivo nesse início de trabalho. Porém, num primeiro momento, eu achava que ele merecia essa oportunidade, já merecia lá atrás e demorou um pouco, mas de fato foi efetiva. Mas a impressão que eu tinha é que ele tinha sido colocado ali só como um tapa-buraco até o Tite dar uma descansada e resolver assumir o time. Dito isso, parece que o Corinthians, se jogar bem e conseguir resultados importantes, não tem por que trocar o treinador, vai ficar muito feio fazer isso. Não que isso nunca seja feito, a gente já viu isso acontecer até muitas vezes com o próprio Cuca, mestre em fazer isso, né, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, mas no Corinthians até então isso nunca aconteceu. O que dá para se ver agora é uma evolução do time, né? Já tem jogado melhor nas últimas partidas, se começa a ver alguma diferença do time do ano passado para esse, principalmente na questão que eu já comentei aqui algumas vezes da dupla de ataque, que eu acho que é uma coisa que está sendo resgatada aí no futebol brasileiro e eu vejo de forma muito positiva, especialmente no Corinthians, né, que tem 2 atacantes de primeira linha no futebol nacional, no Roger Guedes e o Yuri Alberto, que o ano passado tinham dificuldade de ser encaixados ali no mesmo sistema. O técnico dizia que não era possível jogar com os dois, muito por conta da reposição e daquela robotização do futebol, que precisa ter 2 caras de lado de velocidade e um centroavante que nenhum time tem por dentro. Mas não é o caso, né? O Yuri Alberto, apesar de ser um cara rápido e de movimentação, é um cara que joga de fato ali centralizado, não é um jogador de lado. E o Roger Guedes é um jogador de lado, mas não é um jogador de velocidade, não é um cara de recomposição. Até tem mostrado essa iniciativa aí, essa boa vontade agora, né, com o novo técnico, coisa que ele não fazia antes, que tinha problema diretamente. Mas tem mostrado essa boa vontade, essa recomposição, volta, corre, mas é claro que não é a característica dele. O Renato Augusto, que é um cara que eu acho que tecnicamente é talvez o melhor jogador do futebol brasileiro, mas eu sempre critico ele porque é um cara que não consegue jogar. Até costumo dizer que ele é um cara que joga 45 minutos por mês. Isso tem mudado, tem feito uma sequência de jogos aí, tem jogado com uma intensidade não tão alta, mas regular, aceitável, tem conseguido jogar mais partidas aí em sequência, coisa que ele não fazia há muito tempo. E, obviamente, com a bola no pé, ele é um cara diferenciado. Sempre tem um lance de efeito, um gol. Teve um golaço anulado na última partida, mas ele sempre participa das jogadas, da criação. É o cara mais criativo, é o craque do time de fato. Recentemente, a gente já vê a entrada do Juliano no time, que para mim também demorou demais para acontecer. É um cara tecnicamente muito superior ao resto do elenco. Eu não entendo como que ele está tanto tempo no Corinthians assim e sempre como reserva, não vejo por que a gente vê jogadores como o Adson tendo oportunidade de time titular e o Juliano comendo banco. Para mim é uma bizarrice. E agora ele entrou até fora de posição, tá jogando mais recuado, fez várias partidas ali até como segundo homem de meio de campo, mas ele mostra uma intensidade, é um jogador forte, né? Tem uma certa velocidade, tem disposição, boa vontade, é um cara que já declarou essa semana, semana passada, que se sente muito bem nesse ambiente, que gosta muito de trabalhar ali com os jogadores do Corinthians e com esse grupo. Então ele está se entregando, está trazendo dedicação, está jogando fora de posição, mas está conseguindo jogar bem e trazendo mais qualidade, principalmente no meio de campo ali, que é tão importante. No futebol brasileiro a gente vê essa falha nos principais times, as principais forças, né? A gente viu a Supercopa lá de Palmeiras 4, Flamengo 3, com os 2 times muito abertos e muito fracos no meio de campo. Então o Corinthians parece que viu isso, enxergou isso e está de fato reforçando esse setor, reforçando em matéria de jogo e
e de escalação. E lógico, tem peças, né? O Corinthians tem um elenco forte, tem Fausto Vera, Maicon, Duqueiroz que vai sair, mas ainda está lá. Tem Rony, que sempre foi muito criticado, mas está jogando bem e de repente até encontraram uma posição para ele ali. Óbvio que ele não vai seguir com titularidade, tendo o Fausto Vera no elenco, que tecnicamente é um jogador superior, sem dúvida. Mas o Corinthians tem opções, o Corinthians mostra que tem opções. Atrás, talvez seja o grande problema, mas dominando o meio de campo e fazendo gols, que é o mais importante, e às vezes as falhas defensivas acabam sendo sobrepostas pelas qualidades ofensivas, né? É o que se espera, é o que o brasileiro está acostumado a ver, é um futebol ofensivo, a busca de gols. Eu sou um cara que sou totalmente adepto e a favor desse futebol mais ofensivo em todos os times. Eu prefiro ver um 4-3, mesmo que seja uma derrota, do que um 0-0. Então, o futebol tem que voltar a caminhar para essa direção. Vai estar buscando a intensidade, estar fazendo os acertos. Eu gosto muito dessa volta das duplas de ataque. A gente está vendo isso no Flamengo, a gente está vendo isso um pouco no Palmeiras, está vendo isso no Corinthians mais claramente, e está funcionando. Os dois estão em bom momento, estão fazendo gols, estão sendo servidos pelo Renato Augusto. Muito se fala dessa questão de recomposição, e de fato esse trio aí não é a característica mais marcante, a recomposição e a parte defensiva, mas o Corinthians está se acertando. Parece que eu não estava apostando muito no trabalho do Lázaro, mas de fato o grupo abraçou ele, comprou, não sei se as ideias, porque não vejo tantas ideias assim, na verdade, mas o grupo abraçou ele, está jogando por ele, está mostrando dedicação, vontade. Isso é o ponto mais importante, né? Não adianta você ter um super estrategista ali se os caras não seguirem, se ele não tiver autoridade com o elenco, daí o time não vai a lugar nenhum. Hoje vejo, talvez aí com as falhas de outros times e tal, em momentos, talvez o Corinthians seja nacionalmente a terceira força do futebol brasileiro hoje. Não acredito que vai brigar por título, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo e demanda muita regularidade e um elenco até o Corinthians tem, mas até na parte de trás é um elenco mais envelhecido, então talvez a sequência de jogos aí vá pesar em algum momento. Mas talvez nas Copas, o Corinthians, com o time baleado que tinha ano passado, chegou na final da Copa do Brasil, então talvez possa disputar taças aí, de repente fazer até um bom trabalho na Libertadores. Não acredito em título, mas talvez uma Copa do Brasil dê para beliscar aí até mesmo o próprio Campeonato Paulista agora. Não tem tanto valor assim, não é um título importante, mas é um título possível. O único adversário ali que eu vejo é o Palmeiras. São Paulo é um time muito irregular, que sofre para ganhar de time ruim e não ganha de time bom, então ainda está bagunçado. Às vezes dá sinais que está se organizando, mas no momento seguinte já mostra que está uma bagunça de novo, sofre muito com lesões. O Santos nem se fala, né, pelo terceiro ano consecutivo aí fora do mata-mata do Campeonato Paulista. É um time que aparentemente vai brigar contra o rebaixamento esse ano no Campeonato Brasileiro. É triste, mas parece ser a situação real do time. Em outros estados, não sei, né? Fluminense é um time bem organizado, manteve técnico, reforçou o elenco, pode ser talvez ali uma terceira força também competindo, mas acho que pela grandeza ali, talvez até mesmo o elenco, o Corinthians tem condição de ficar acima do Fluminense. O Vasco vem atrás, apesar de se reforçar e tá se estruturando, tá atrás. Botafogo tá vergonhoso mesmo com SAF, com reestruturação, com mudança de elenco, com técnico, com confiança, um técnico com respaldo, que chegou com nome, chegou com badalado de certa forma, né? Mas o Botafogo não responde dentro de campo até então, não acredito que vá ameaçar ninguém na temporada. E fora esses aí, só o que eu vejo de fato é o Grêmio, talvez, porque ainda não foi testado também, né? Teve um Grenal agora, não foi um jogo incrível, né? O time do Inter é um time bem regular e foi apesar do Grêmio jogar melhor, sofreu para conseguir a vitória no fim, no resultado ali, então foi o primeiro teste, na verdade, tem que evoluir ainda em cima disso. O Cruzeiro muito fraco, o Atlético Mineiro
também parece desorganizado, tem um bom elenco, tal, não acho melhor do que o elenco do Corinthians, mas de fato tem um bom elenco, mas ainda não está mostrando futebol condizente ao elenco que tem. Atlético Paranaense bem abaixo, acho que o que fez na temporada passada não deve se repetir, porque é meio inexplicável, assim como o Inter na temporada passada. Então, acaba que sendo por exclusão mesmo, hoje eu acabo vendo uma possibilidade grande de Corinthians ser a terceira força do futebol brasileiro. Diz aí o que você acha, se você concorda, se você discorda, pode xingar, cornetar, diz quem que você acha que está no lugar, se de fato o Flamengo ainda pode ser considerado aí entre as duas grandes forças pelo momento que vive. Essa semana tem Fla-Flu, isso pode dar um prognóstico aí, né? Uma previsão do que está por vir, até de mudança de direção no time e tal. Vamos acompanhar, vamos ver. Eu estou apostando que o Corinthians faz menos feio esse ano do que fez o ano passado. Valeu, um abraço.